Para palestrar sobre Introdução às Criptomoedas, convido o palestrante Marco Aurélio Amaral Henriques. Seja bem-vindo. Dá para ligar esse aqui? Você tem... Tá, você tem HDMI? Tá, então vou pegar o conector ali. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que a CETIC me fez para participar do Sinfotec desse ano. Agradecer ao professor José Raimundo, agradecer ao Queiroz pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Eu queria dar os parabéns pela organização. Infelizmente, eu não pude estar aqui ontem para ver, mas estive vendo a programação, parece que houve palestras aí bastante interessantes, né? E vi um pouco essa agora do André, muito interessante. Depois até queria conversar um pouco mais sobre isso. Agradeço também não ter atrasado, para me deixar atrasar, né? Deixar que eu faça o atraso da manhã. E sabendo que eu sou aquele cara que está entre vocês e o almoço, né? Então eu vou tentar ser o mais breve possível para que a gente possa concluir rapidamente. Bom, a minha apresentação aqui vai ser, como vocês viram pelo título, Introdução às Criptomoedas, né? Tentar introduzir um pouco. Estou estudando o assunto faz algum tempo, né? Então queria compartilhar com vocês algumas coisas que nós estamos aprendendo sobre essas criptomoedas, tá? Então, sem mais demoras, vamos começar. E aí eu começo dizendo por que eu coloquei uma ponte logo no início, né? Vocês devem conhecer essa ponte, ela faz parte aí de templates aí de PowerPoint, etc., no caso do Macintosh, mas eu resolvi aproveitar porque ela dá uma ideia de um avanço, ela dá a ideia de uma conexão com o futuro, né, nos levando para um caminho novo. E eu acredito que essas criptomoedas, independente de qual seja a criptomoeda em questão, pode nos levar a um mundo muito diferente, tá? Muita gente considera, e eu acredito nisso, que possa ser uma ruptura na forma como o comércio acontece, como as relações comerciais acontecem, né? Além disso, as tecnologias novas que surgiram com as criptomoedas podem ter um impacto muito significativo em outras áreas, que não a financeira, que é o principal ponto de meu interesse em pesquisa, tá? Bom, o que essa apresentação não pretende ser, né? Bom, primeiro que não vou fazer propaganda de nenhuma criptomoeda. Nós vamos falar muito do Bitcoin, que é a mais famosa, a primeira a ter grande sucesso. Não é uma sugestão de investimento, não sugiro a ninguém fazer investimento, porque o negócio está muito volátil, o risco de perder dinheiro é muito grande, tá certo? Mas o risco de ganhar, aquela questão do risco, né? De ganhar também é grande. Não vai ser um curso de criptografia aplicada, porque criptomoeda, né? Opa, voltou. Não vai ser então um curso de criptografia aplicada. Não vai ser um apanhado de todas as criptomoedas existentes, porque já existem as centenas, então não temos a menor condição de tentar falar de todas aqui. E também não vai ser um guia sobre como usar. A gente vai dar umas dicas, uma ideia, mas não vamos poder ficar falando muito detalhadamente. O tempo não nos permite.
O que ela tentará ser? É uma introdução a alguns dos principais conceitos por trás das principais criptomoedas existentes, tá? Talvez um possível primeiro contato para alguns de vocês, eu acredito que alguns já conheçam, alguns já estejam, já tenham até brincado um pouco com isso, e um convite para aqueles interessados no assunto se aprofundarem ainda mais, irem um pouco mais adiante, porque pode ter muita coisa interessante aí no horizonte. E também uma fonte, a gente gostaria que isso aqui fosse uma fonte de esclarecimento para combater algumas informações incorretas que muitas vezes são divulgadas aí na mídia, né? Bom, fazer bem rapidamente aqui um breve apanhado dessa questão de moedas virtuais. O assunto é extenso, teve muitas propostas, já aconteceu muita coisa no passado, mas pegar alguns casos emblemáticos. Na década de 80, na Holanda, né, tem-se notícia, talvez tenha sido um dos primeiros usos de cartão pré-pago, entrega a motorista de caminhão para abastecer os caminhões e evitar a circulação de dinheiro na madrugada em postos de combustíveis que estava aumentando a criminalidade, estava atraindo ladrões por causa desse dinheiro. Então, foi um dos primeiros, não vou dizer que eu seja o primeiro, mas um dos primeiros casos aí de uso de moeda virtual, né? Hoje em dia isso é muito comum, mas na década de 80 não era tanto assim. Em 83, nos Estados Unidos, um pesquisador chamado David Chaum, que é muito conhecido na área de criptomoedas, na área de criptografia de um modo geral, ele é um cara muito ativo, já propôs muita coisa interessante, e ele criou uma moeda virtual chamada eCash, que imitava as moedas reais. Qual que é a ideia? Imitar a moeda real significa você poder fazer uma transação, fazer uma compra, como se estivesse pagando em cash. Quando você paga em cash, se eu pago alguma coisa para alguém aqui, não tem como mais ninguém rastrear, né? Por isso que a gente vê tanta notícia aí de malas de dinheiro, né, 500 mil para cá, 1 milhão para lá. Por que o pessoal faz em dinheiro? Porque justamente é difícil de rastrear, né? Mesmo a Polícia Federal lá tirando foto das células e tal, se o cara começar a gastar aquilo ali, né, no varejo, picadinho, vai ser muito difícil descobrir de onde veio e para onde vai. Então, a questão do objetivo do David Chaum foi criar no mundo virtual uma forma de fazer pagamentos que não fosse rastreável, que privilegiasse a privacidade das pessoas. Né, a ideia dele foi muito boa, muito interessante, chamou muito atenção. Eu mesmo cheguei a brincar um pouquinho com esse sistema dele lá, cheguei a ter uma carteira digital e tal. Ele criou uma empresa DigiCash em Amsterdã. Em Amsterdã ele viu mais espaço para desenvolver, talvez por causa das coisas que já vinham acontecendo antes, né? Mas ele acabou ele era muito bom pesquisador, mas para administrar empresas não era muito bom assim, foi um desastre total, né? Acabaram chutando ele para fora da empresa, e a coisa não deu certo, a empresa acabou falindo, né? Ele foi cuidar de outras coisas, voltou para os Estados Unidos, está lá até hoje. Tivemos outros casos também, como por exemplo a First Virtual, que é uma empresa que ainda existe até hoje, né? E ela tentou ocupar o espaço aí da DigiCash, tá? Mas ela falhou, não teve tanto sucesso, porque ela só permitia transferência de dinheiro virtual entre pessoas comuns, clientes, para comerciantes. Quer dizer, pessoas que não fossem comerciantes, não tivessem comércio, não poderiam participar do esquema. E aí, o PayPal, que muita gente aqui, acredito que conheça, já deve ter usado, ele surgiu, né, no final do milênio passado, né, e ele não colocou essas exigências, facilitou que as pessoas trocassem, né, dinheiro, se bem que não era bem um dinheiro virtual, mas, enfim, ele entrou nesse mercado e teve muito sucesso, uma vez que a eBay, né, o equivalente ao nosso Mercado Livre aqui, ele acabou adotando o PayPal e foi um sucesso, é um sucesso até hoje, funciona bastante bem, apesar de não ter criado uma moeda própria, né, no sentido da palavra. Em 96, nos Estados Unidos, surgiu uma outra iniciativa chamada eGold, em que o pessoal criou uma moeda virtual atrelada ao ouro. E aí as pessoas faziam pagamentos, quanto custa isso aqui? Tantas 0,5 gramas de ouro, ou isso aqui custa 1 grama de ouro. Então faziam esses pagamentos e a coisa foi tendo bastante sucesso. Era administrado por uma empresa, iniciativa de uma empresa, mas começou a fazer tanto sucesso e funcionava no mundo inteiro. E aí quando a coisa começa a fazer muito sucesso, o que acontece também com as criptomoedas de hoje, começa a atrair o lado negro da força. Então começa a ter muita fraude, começa a ter muito esquema de pirâmide, começa a ter muita fraude, muito problema dessa natureza, e depois de tantas reclamações e roubos, etc., o governo americano foi lá e entrou com ação na justiça, bloqueou, mandou parar com tudo, e esse Gold sumiu. Né? Muita gente perdeu dinheiro, enfim. Na Rússia foi criado um negócio chamado Web Money, que a gente não conhece muito bem. Ele existe ainda hoje, como um pagamento, um sistema forte de pagamento pela internet, né? E aí, o que aconteceu?
Com o fechamento do e-gold e os ataques aí de 11 de setembro, ficou muito mais difícil tocar novas iniciativas relacionadas a dinheiro eletrônico, a dinheiro virtual, né? Justamente por causa da facilidade até que o lado, né, criminoso das pessoas, né, das pessoas que têm vocações criminosas, fica mais fácil para elas movimentar recursos, lavagem de dinheiro, coisas desse tipo, tá? Principalmente as iniciativas que fossem controladas por alguma empresa. Quando tem alguém controlando, você tem uma forma de ir lá e acabar com aquilo, tá certo? E aí surgiu, em 2008, né, uma moeda virtual que você já deve ter ouvido falar bastante, que é o Bitcoin, proposta por um sujeito que se intitulou Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe até hoje quem é Satoshi Nakamoto, o cara está escondido até hoje, né? E ele criou esse sistema. Na verdade, não se sabe nem se é uma pessoa ou se é um grupo. Muita gente diz que pode ser um grupo. Apesar de já aparecer alguns aí dizendo que eram eles, mas não conseguiram provar que era efetivamente Satoshi Nakamoto, mas então ainda é um mistério. Mas até trouxe um certo charme aí para o Bitcoin. E aí criou essa moeda totalmente descentralizada e sem qualquer controle de uma empresa, de um governo, não tem ninguém que controle, é um negócio totalmente distribuído. É mais ou menos aquela mesma história lá atrás. Lembram lá era o Napster? De troca de música? Acho que era o Napster, né? E a indústria fonográfica entrou com ações na justiça e tal, até que conseguiram fechar o serviço do Napster, porque tinha alguém controlando o Napster lá, né? Aí depois surgiram outros, como Kazaa e outros que eram totalmente distribuídos, aí ficava mais difícil alguém lá e controlar. Vai fechar o quê? Se está distribuído na internet em nível mundial, né? Mas enfim, então surgiu o Bitcoin e alguns desafios das moedas virtuais que o Bitcoin até tenta resolver. Bom, primeiro, como é que você garante que a moeda ela é autêntica, tá certo? E não é uma cópia de uma outra moeda. Como é que você garante a autenticidade desse negócio? Então você precisa ter uma garantia de origem. E outro desafio é como garantir que uma certa moeda tem apenas um dono e não possa ser gasta mais de uma vez. Quer dizer, como é que eu posso gastar uma moeda virtual comprando alguma coisa, depois eu pego aquela mesma moeda virtual, porque eu ainda tenho o software, tenho tudo relativo a ela, posso ir lá e gastar de novo em outro lugar. É o gasto duplo. Isso precisa ser, tem que haver uma garantia contra esse gasto duplo também. Bom, soluções simples para esses dois problemas. Ter um grupo, um órgão, um banco central que controle a emissão da moeda, que controle o gasto, que faça todo o controle sobre ela. Mas é isso aí que nós justamente não queremos, né? Porque aí você corre o risco de ter o serviço descontinuado em algum momento. Apesar de ser simples essa solução da centralização, ela não é a solução desejada, porque a gente não tem um controle e transparência na emissão e cotações da moeda. Existem casos e casos e mais casos sobre manipulações. Agora eu estou falando de bancos centrais dos diversos países, né, que manipulam, que emitem dinheiro sem ter lastro e a inflação sobe. Quer dizer, existe todo um discurso, que eu não vou entrar nele aqui, mas tem um discurso muito interessante do pessoal que defende o Bitcoin como uma forma alternativa de enfrentar a falta de transparência dos governos na emissão de moeda. E aí essas outras questões que eu já falei, possibilidade de manipulação, concessão de privilégios a determinados grupos, né? Possibilidade de desaparecimento repentino do controlador e consequente da moeda. Então, essa questão de ter alguma coisa centralizada traz uma série de riscos indesejados aí para nós. Bom, e aí vamos falar um pouco mais do Bitcoin. Vamos falar agora um bom pedaço aqui da nossa apresentação sobre o Bitcoin. Ela é uma forma totalmente nova de resolver esses problemas, tá? Justamente pelo caráter descentralizado. Ela se baseia numa rede peer-to-peer, né? Não há agente controlador que possa manipular a moeda e tirar proveito dela. Quer dizer, hoje o Bitcoin está espalhado pelo mundo inteiro de uma maneira que não tem como... Um governo pode até bloquear. Por exemplo, a Venezuela está fazendo um trabalho fortíssimo para impedir que os cidadãos da Venezuela utilizem Bitcoin. Porque na Venezuela é um campo fértil para o Bitcoin. Uma vez que a economia está em frangalhos, a coisa está muito ruim lá, e tem gente descobrindo que com o Bitcoin ele pode fazer muita coisa, pode receber dinheiro de fora, pode mandar dinheiro para fora, pode fazer um comércio com Bitcoin, e o governo está atuando fortemente, inclusive prendendo as pessoas que ele pega em flagrante lidando com Bitcoin, né? Então é muito difícil você terminar com moeda, já que você não tem um agente centralizador aí para culpar, né? Eu vou tentar dar uma abordagem aqui um pouco diferente do que a gente costuma ver por aí. Eu vou contar a história sobre Bitcoin, tentando mostrar para vocês como é que as coisas funcionam,
mas seguindo um caminho um pouco fora do comum, espero que seja bem sucedido. Então, as características, todas as transações que você faz de transferência de dinheiro de Bitcoin para alguma outra pessoa, elas são registradas numa espécie de livro caixa, livro razão, aquele livro de contabilidade, né? É como se a gente tivesse um livro razão gigantesco, em que se registram todas as transações no mundo inteiro do Bitcoin, e esse livro caixa, ele está compartilhado por milhares, 7.000 e alguma coisa, 7.100, 7.200 peers estão no mundo inteiro compartilhando esse livro razão, né? Então, as transações todas que foram feitas são verificadas facilmente de forma distribuída. Qualquer gasto que tenha sido feito com Bitcoin, apesar de uma das premissas dele é facilitar o anonimato, porque ele não liga o dinheiro à pessoa, mas todas as transações que foram feitas desde o início, desde que ele foi criado, estão lá nesse livro razão, né, registradas, então é possível verificar exatamente como as coisas aconteceram desde o início. A emissão da moeda ela é totalmente transparente e verificável, pois se baseia em protocolo matemático, descentralizado e determinístico. Quer dizer, todo mundo sabe, na verdade todo mundo, não é só todo mundo, os softwares que controlam, que está distribuído, que está espalhado pelo mundo inteiro, esses softwares que fazem toda a questão da emissão da moeda, o controle das transações, a manutenção desse livro razão, esses softwares têm que ser compatíveis entre si. Então ninguém consegue lá, eu vou mudar o meu software aqui, fazer uma falcatrua. Não adianta, ele está fora da rede na mesma hora, porque ele não vai conseguir conversar com os outros. Então é uma questão de consenso em nível mundial que você não consegue sozinho ou um grupo, a não ser que seja um grupo que ele tome conta de mais da metade de todos os servidores do mundo. Se alguém conseguir fazer isso, aí sim, pode ser até que ele consiga fazer alguma coisa errada, tá? Mas para isso ele precisaria tomar conta de mais da metade de todos nós do mundo. E esses nós, não tem que ser ninguém privilegiado para colocar um nó. Qualquer um de nós aqui pode baixar o software, colocar uma máquina para ser um desses nós que mantém esse registro de todas as transações. Quer dizer, todos nós podemos contribuir para manter esse negócio funcionando e dificultar que o poder caia na mão de alguns poucos, tá? Bom, vamos em frente. Por que o Bitcoin é chamado de criptomoeda? Bom, é porque ele se apoia, né, na parte da ciência da computação que cuida de segurança, criptografia, né, a principal ferramenta de segurança que é a criptografia, para viabilizar, né, a sua existência e para proteger os interesses do dono do Bitcoin, da moeda, tá? No passado, outras moedas já usaram criptografia. O David Chaum, por exemplo, um especialista, ele criou a moeda dele, o eCash, que foi, teria sido um sucesso se a empresa tivesse avançado, né? Mas mesmo a dele, nenhuma delas conseguiu resolver o problema de autenticidade e de duplo gasto, sem ser centralizada. A do David Chaum também era centralizada, tinha uma empresa. Se algum governo não gostasse, eles podiam ir lá e fechar a empresa dele e tirá-lo do negócio, né? Já o Bitcoin não, ele conseguiu fazer uma coisa totalmente descentralizada. Bom, as técnicas criptográficas, só para citar aqui, né? Ele é fortemente baseado em hash criptográfico, né? Lembrando aí, o hash é aquela função que você entra com uma sequência de bits qualquer, de qualquer tamanho, de qualquer tipo, e ele sai com uma sequência de bits totalmente dependente da entrada e de tamanho fixo, né? Então, o hash é uma das ferramentas principais dentro do Bitcoin, pois ele garante a integridade e a consistência desse livro caixa, desse livro razão que controla todas as transações, e ele também controla a dificuldade de emitir novas moedas. Nós vamos falar disso um pouco mais na frente. O hash é o principal fator aí que evita que se crie moeda do nada sem pagar por isso, né? Na verdade, tem que pagar com tempo e com esforço de processamento. Outra técnica que é usada é a criptografia de chave pública, ou criptografia simétrica, que acredito que todos conheçam aí, né? E ela é usada especificamente na criação da transação. Quando eu passo uma moeda, um Bitcoin, para o José Raimundo, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que, isso eu vou falar um pouco mais lá na frente, mas eu estou usando a chave pública do José Raimundo para receber a moeda que eu estou passando para ele. Uma vez que eu criptografei essa moeda com a chave pública do José Raimundo, ele passa a ser o dono, ele é o único cara que vai poder usá-la dali para frente, né? Criptografia de chave secreta é usada para a gente garantir o sigilo e proteger a chave privada que a gente vai ter que ter para proteger as nossas moedas. Bom, falar um pouco de terminologia, normalmente a gente utiliza Bitcoin com letra maiúscula, né, para denotar todo o sistema de servidores que formam essa rede do Bitcoin. E o Bitcoin com letra minúscula a gente usa para indicar a moeda em si, né, e não a rede, não todo o sistema e todo o protocolo, mas simplesmente a moeda. Wallet é a carteira eletrônica, a carteira que
nós precisamos ter para guardar as nossas moedas, tá? E, na verdade, uma coisa interessante é que essa wallet, ela não guarda as moedas. Nós não temos moedas dentro da carteira. As moedas, na verdade, estão registradas no livro Razão lá, que está distribuído pelo mundo inteiro. O que a wallet guarda são as chaves que estão associadas às moedas. Então, as chaves, tanto públicas, mas principalmente as chaves privadas que protegem os bitcoins é que ficam na wallet. Os endereços, que a gente chama de endereço, eu vou mostrar exemplos aqui. Eu vou passar uma determinada moeda para você. Então, você tem que me dar o seu endereço, que na verdade corresponde à sua chave pública, para onde eu vou enviar aqueles bitcoins. Então, os endereços são chaves públicas associadas às chaves privadas que protegem os bitcoins. E a transação é o ato de passar um determinado valor, uma determinada moeda, para uma terceira pessoa. Aí aqui nós temos um exemplo, né, de como a gente guarda bitcoins. Então, eu estou mostrando aqui uma janela de um dos muitos softwares de wallet que existem aí. Esses softwares, praticamente todos são código livre, código aberto, né? Você pode abrir, você pode ver, pode conferir, né? Existe a implementação referência do Bitcoin, tanto para software de clientes, no caso de wallets, como para software do servidor que trabalha lá com a manutenção do livro caixa. Tudo isso pode ser visto, tá? E aí a gente vê aqui, né? Nesse software, um dos que a gente usa aí, o Electron, está mostrando aqui uma janela para receber dinheiro. Então, se eu quisesse, né, pedir aqui ao Zé Raimundo para me passar algum dinheiro, eu teria que passar para ele o endereço um dos endereços que eu tenho. Esse mesmo endereço está codificado aqui no QR Code para facilitar. Hoje em dia as pessoas vão fazer transação, ela pega o telefone, lê com o QR Code, já não precisa estar digitando esse longo endereço aí, porque levaria muito tempo, né? Então, eu acho que eu vou dar um tempo aqui para vocês anotarem o endereço. Tá? É um pouco longo, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. O pessoal que está mais longe, eu pediria para vir mais para cá, para poder anotar aqui, e a gente está aceitando doações. Esse é um endereço de verdade, é um dos endereços que eu tenho, então quem quiser fazer a doação será muito bem-vindo, obrigado. Né? Quem não deu tempo de anotar, depois vocês me peçam que eu passaria com o maior prazer. E se vocês estiverem preocupados com os endereços, eu mostro para vocês aqui que eu tenho uma lista enorme, né? Na minha wallet. Na verdade, não fui eu que fiz, as wallets já vêm com uma série de endereços, né, para você poder usar um endereço para cada tipo de operação que você queira fazer, né? Então, todos esses aí são endereços válidos, reais, que podem ser usados. Depois eu posso passar para quem quiser conhecê-los. Bom, o que tem na wallet? Para cada endereço público, esse que eu mostrei para todo mundo aqui, né, que eu compartilhei, existe um endereço privado, ou seja, uma chave privada, que é a chave que vai garantir que ninguém vai usar o meu dinheiro, só eu que vou usar, porque só eu tenho controle da chave privada, correto? Bom, e qual que seria a chave privada, então, né, referente a esses endereços que eu mostrei para vocês? Essa eu não vou poder mostrar, infelizmente, sinto muito, tá certo? Essa aí não vou poder mostrar, apesar dos endereços lá estar com saldo zero, mas eu pretendo usá-los no futuro, né? Acredito que vou receber doações, então não vou mostrar a chave privada. As wallets são seguras? Bom, nada é seguro, né? Não existe 100% de segurança. Na verdade, existe muito caso aí de vírus, invasão. Existem muitos vírus especializados em invadir o computador, procurar wallets, procurar informações, de maneira a roubar chaves públicas e privadas da pessoa e poder gastar os bitcoins daquela pessoa. Se eu botar a mão na chave privada de um determinado endereço de bitcoin, eu coloquei a mão em todo o saldo daquilo lá, né? E uma vez que eu coloquei a mão, transferi para outro lugar, acabou. Não tem como voltar atrás. Uma das maneiras mais seguras de se proteger, se você tem grandes volumes, né, de dinheiro, pra vocês terem uma ideia, existe uma conta que ninguém sabe de quem é, quer dizer, a maioria das pessoas não sabe de quem é, mas essa conta, ela tem 40 mil bitcoins lá dentro. 40 mil bitcoins. 40 mil bitcoins na cotação de hoje. Nossa, a cotação explodiu. Depois eu vou mostrar para vocês a cotação. Mas deve estar chegando perto de 100 milhões, está perto de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares numa única conta. Imagina o valor dessa chave privada. Quem botar a mão nessa chave privada, bota a mão em 100 milhões de dólares. E não tem choro. Se alguém transferir para outro endereço, acabou, não tem volta. Não tem volta. Tá? É uma das desvantagens do Bitcoin, tá? E de outras moedas virtuais, não só o Bitcoin. Uma vez feito o negócio, não tem devolução. Acabou, morreu. Se o cara que recebeu não quiser te devolver, você não vê mais aquelas moedas. Mas uma das maneiras mais seguras e que é recomendada, a maioria das wallets, quando você está instalando, elas recomendam que você faça isso. Olha, faça um backup da wallet, faça um backup das chaves privadas, imprima em papel,
e guarde esse papel num cofre e apague do computador. É a maneira mais segura para evitar que esse computador seja invadido pela rede ou tenha algum vírus que venha roubar. Então, a maneira mais segura é essa, não ter online. Se você tem muito dinheiro, bota num cofre. Tá? E aí, quando você precisar usar, você vai e digita aquela chave privada de novo e consegue usar na hora que você precisar. E existem também, você pode comprar, isso aqui é um exemplo real, né? Existem máquinas de venda, inclusive fabricadas no Brasil, tem uma empresa Recife que já fabrica uma espécie de ATM, né? um caixa eletrônico que vende Bitcoin. Você chega lá, bota uma nota de 50 ou de 100 reais, e a máquina imprime para você na hora um voucher como esse aqui, né, todo bonitinho, tal, com QR Code, que uma parte dele, aqui tem um picote, uma parte de cá é só a chave pública, e do lado de lá, a chave pública e privada. Né, de maneira que ele imprime para você com o valor de bitcoins já atrelado a esses endereços, correspondente aos 50 ou 100 reais que você colocou lá. Tá? Então, isso é uma realidade, inclusive no Brasil. Como é que a gente envia Bitcoin? Né? Bom, aquele mesmo software Electrum, eu venho aqui, na opção de envio, eu tenho que digitar o endereço, né? Eu acabei colocando o endereço meu mesmo, então, quer dizer, para mandar para mim mesmo nesse caso, aí poderia ser o endereço, por exemplo, da taxa de inscrição do Sinfotec, né, do evento, ou de qualquer outro evento. Aí eu coloquei taxa de inscrição, Sinfotec, Unicamp, coloquei aqui um valor qualquer, 10 mil bitcoins. Observe que quando eu fiz isso aqui, a cotação estava R$ 7.563 por Bitcoin. Aliás, nós estamos num período meio louco agora. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Olha essa primeira janela. Lá embaixo, a cotação, isso foi questão de minutos, a cotação estava em 7.560. Aí eu avancei mais um pouco, 7.562. Avancei mais um pouco, já estava 7.563. Bom, hoje já passou de 10 mil. Isso aqui foi alguns dias atrás, hoje já passou de 10 mil. Tá? Então, você coloca o volume que você vai mandar, aí ele já coloca aqui o valor em reais que será enviado, e aí tem uma taxa, quer dizer, essas transações, todas que você faz, para elas serem registradas no livro Razão e terem validades, etc, 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 é necessário pagar uma taxa. Essa taxa é muito pequena, normalmente, na verdade pode ser até zero. Se o seu software de wallet permitir, você pode setar, tem software de wallet que permite, você falar, olha, eu quero pagar 0 de taxa. Pode. Só que a sua operação, ela vai demorar mais tempo para ser confirmada. Ela vai levar mais tempo para entrar no livro Razão, porque nós todos que mantêm isso aí, eles dão prioridade para aquelas transações que pagam mais taxa. Óbvio, né? Eles estão querendo ganhar com as taxas, então aqui, observe que eu coloquei uma taxa bem baixa, 0,02 milibitcoins, quer dizer, na verdade 26 microbitcoins foi o valor que foi colocado aqui, né? E aí se eu mandasse aquele send ali, ele iria me pedir uma senha que está protegendo a chave privada, porque ele precisa criar uma transação e assinar essa transação. Esse aqui é o exemplo da transação que ele vai criar. Observe que ele está dizendo que ele vai enviar esse endereço aqui, é um endereço que tem 32 milibitcoins de saldo. Ele está dizendo que vai mandar para esse endereço os 10 milibitcoins que eu estou pedindo, e o troco, né, ele vai mandar de volta para o mesmo endereço. Ou seja, as transações elas sempre gastam dinheiro todo. Se eu estou gastando menos do que eu tenho de saldo 32, quero gastar 10, então ele tira todos aqueles 32, divide em duas partes, 10 para cá, e o troco ele manda ou para um outro endereço que eu defini, ou para o mesmo endereço onde estava o dinheiro antes, como foi feito aqui. Observe que tem uma pequena diferença nos centavos, que é justamente a taxa que vai ser paga para quem for fazer o registro aqui dessa transação. Bom, essa transação, na verdade, o que vai para a internet? Vai um código como esse aqui, né? Um código hexadecimal, que aqui dentro estão codificadas as informações do endereço de origem, endereço de destino, quantidade, né? E várias outras informações. E esse é o texto, na verdade, essa é a transação que vai ser distribuída entre os milhares, né, de computadores que formam a rede Bitcoin, e que vai fazer com que essa transação seja conhecida por todos, né, e seja segura. O que é uma transação? Na verdade, ela é uma mensagem que é assinada digitalmente pelo dono da moeda. Então, aquela transação ali,
ela tem uma assinatura, porque a assinatura é feita com a chave privada do proprietário. Então, com a chave privada, com essa assinatura, eu garanto que eu estou autorizando, que eu tenho ciência que eu estou passando esse dinheiro para outro. Então, é a chave privada que é usada na assinatura que garante que eu estou de acordo em passar esse dinheiro para outra pessoa. E essa mensagem, essa transação, ela é uma mensagem também criptografada com a chave pública do destinatário ou dos destinatários, porque eu posso mandar para vários endereços ao mesmo tempo, né? Então, isso garantirá que, se eu estou cifrando, estou mandando de maneira cifrada, criptografada para a chave pública de um terceiro, somente esse terceiro vai ter condições de passar essa moeda adiante no futuro, porque eu injetei isso dentro de um endereço que é a chave pública dele, só com a chave privada que só ele conhece, ele vai conseguir gastar isso futuramente, né? Só ter essa transação é suficiente para resolver o problema? Não é, porque, como eu disse para vocês, eu poderia repetir essa operação e enviar essa mesma transação de novo, quer dizer, eu gastar a mesma moeda mais de uma vez, mesmo ela não sendo mais minha, eu poderia simular, né, que eu ainda tenho a mesma. É o clássico problema do gasto duplo, do duplo gasto, que tanto dificulta aí as moedas virtuais. E aí que entrou a grande novidade do Bitcoin, do famoso Satoshi Nakamoto. Ele criou um negócio chamado blockchain, que nós vamos falar um pouquinho aqui agora, né, que foi uma sacada muito inteligente, muito interessante, né, para garantir que esse gasto duplo não fosse feito mais. Que é justamente a criação desse livro Razão, distribuído na rede, sem ninguém controlando o sistema, né? Então, o que é o blockchain? É uma espécie de um banco de dados distribuído, que está copiado em 7.000 hoje 7.190 máquinas. Hoje ele é um banco de dados que tem 123 GB, ele só vem crescendo. É um banco que só aceita escrita. É um banco, e escrita assim, não é escrita em cima de outra coisa não. É o append, né? Você só consegue anexar informação nova. Você não consegue tirar e nem alterar informações antigas. Só acrescentar informação nova. Tá? Então ele só vem crescendo, crescendo e crescendo. Esse banco de dados está distribuído em todas as máquinas que formam aí o blockchain e todas as cópias são sincronizadas. Existem protocolos de consenso para corrigir eventuais diferenças. Uma máquina pode estar com uma versão diferente, mas existe toda uma questão aí de consistência para chegar num consenso. As transações, como aquelas que eu mostrei para vocês, elas são enviadas pelos wallets para o nó de Bitcoin mais próximo. Então a minha wallet, ela conectada à internet, o meu computador, então, seja do smartphone, do tablet ou do notebook, eu envio essa transação que eu acabei de fazer e ela vai cair no primeiro, tem alguns endereços-chave aí de nós, ela vai chegar no primeiro deles e aí esse nó ele vai fazer uma verificação se aquela transação está ok, aí que tem a questão do duplo gasto. Ela vai dar uma olhada no endereço de onde está saindo essa moeda. Aquele endereço ainda tinha aquela moeda, segundo o livro caixa lá? Aquele dinheiro já tinha sido gasto ou não tinha? Se tiver tudo ok, se é a primeira vez que eu estou gastando, opa, então tudo bem, vamos levar adiante. Se não, ela rejeita a transação. Então é aí que está a questão de garantia que não está havendo o duplo gasto, né? Se tiver tudo ok com a minha transação, ela é validada, ela é agrupada com outras transações de outras pessoas, se agrupa várias dessas transações, até um limite de 1 megabyte, né? Existe um limite aí que foi implantado desde o início do Bitcoin e está até hoje, é motivo de grande disputa e controvérsia, mas enfim, está funcionando assim ainda. E elas são agrupadas e formam um bloco, né? Forma esse bloco, daí a palavra blockchain, né? Vem desse bloco, e esse bloco ele tem que ser inserido no final da base, mas de uma forma amarrada, totalmente amarrada com os outros blocos que já estão lá na base. E essa amarração é feita com as funções hash, como eu já tinha comentado para vocês anteriormente, né? Por que se chama blockchain, né? Porque essa amarração, ela cria uma cadeia de blocos. Eles vão sendo amarrados uns aos outros, tá? E aí eu vou tentar dar uma ideia para vocês aqui, bem simplificada, de como é que é feita essa amarração. Aqui, basicamente, o que acontece é o seguinte, nós temos o bloco já existente no blockchain. Esse aqui é o último bloco do blockchain, e eu sou o software agora que estou tentando criar e encaixar um novo bloco lá. Então, eu estou tentando criar o bloco número N, tá certo? E aí, o que eu tenho que fazer? O que o meu computador tem que fazer? Ele tem que pegar as informações do cabeçalho do bloco anterior, que ele tem um hash dele próprio, ele tem um hash das transações que estão aqui embaixo,
Está tudo amarrado com hash, de maneira que você não pode alterar, não é possível alterar nenhum bitzinho, senão os hashes não vão bater mais, né? Então, assim, então, com o resto das transações, carimbo de tempo e um nonce. Nonce é um número inteiro, tá, que serve para a gente controlar. Vou explicar o quê. Então, você tem que calcular um hash disso tudo aqui. Esse hash, ele tem que dar um valor pré-estabelecido. Vocês sabem que você calcular um hash é um negócio que você faz um piscar de olhos, né? Eu dou um texto para o programa de hash, SHA-256, por exemplo, ele calcula o hash daquele texto que eu entreguei para ele num piscar de olhos. Agora, se eu quiser fazer o contrário, né, eu dou o valor final do hash e falo qual o texto que gera esse hash, aí é problema para mais de metro, né? Você pode ficar aí anos e anos e anos e anos calculando. Na verdade, se você tiver com uma CPU só, em torno de 170 mil anos para você, ou 140 mil anos para você conseguir achar esse hash usando o SHA-256. Ou seja, achar o caminho direto é rápido e fácil. O caminho inverso é impossível. Portanto, o que se tenta fazer aqui é justamente o caminho inverso. Você tem esses dados, tá certo? Esses dados não estão fechados porque existe o nonce. Esse aqui é o único dado que você pode mexer, é variável esse nonce. Esse está sob o meu controle, os outros não, estão todos fechados. Então, eu fico mexendo nesse nonce e tentando fazer com que o hash desses dados aí dê um valor que tenha uma certa quantidade de zeros no início. Ou seja, o hash de saída, ele tem que ter um valor abaixo de um certo limite. Ou seja, isso é exemplificado com esses vários zeros que eu coloquei aqui. Tá? Essa quantidade de zeros aqui é o nível de dificuldade. Se eu colocasse só um zero no início, seria fácil achar um resultado que desse só com um zero no início. Com poucas tentativas eu descobriria. Com 2 zeros já ficaria um pouco mais demorado. Com 10 zeros vai levar um tempão. Com 20 nem se fala. Então, essa quantidade de zeros que você exige que o hash tenha que ter, é o que a gente chama de dificuldade. É o que a gente chama de nível de dificuldade desse hash. Tá? Então, resumindo, o cara que vai tentar criar um novo bloco, e por que ele está tentando criar um novo bloco? Na hora que ele conseguir fazer isso, ele vai não só ganhar as tarifas, as taxas que as transações vão passar para ele, como ele também vai receber um prêmio. Se ele conseguir fazer isso, ele vai receber um prêmio. Esse prêmio hoje é de 12,5 bitcoins, que na cotação atual dá $2.500 cada bitcoin. Então, vai dar 10 mil, peraí, quanto que eu falei? 12? Ah, não. Dá 30, 40 mil dólares. 30, 40 mil dólares se ele conseguir fazer essa conta. Então, resumindo, ele tem que ir mexendo nesse nonce aqui, até que ele consiga um resultado de hash que tem uma fileira de zeros pré-determinada. E essa fileira de zeros, a quantidade, está tudo sendo discutido em consenso, ela é modificada a cada 2 semanas, porque o hardware está ficando cada vez mais rápido, a cada 2 semanas eles aumentam a dificuldade. Tá? Então, se alguém estiver pensando, vou fazer isso em casa, esqueça, daqui a pouco eu vou dizer por quê. É aí que acontece? Acontece que, então, o blockchain começa a crescer. Então, seria aqui o início do blockchain, aí foi criado um próximo bloco, bloco 0, bloco 1, aí o bloco 2 teve 2 máquinas que fizeram ao mesmo tempo, aí ficou com uma bifurcação aqui, mas aí uma outra máquina fez um próximo bloco e ela acabou colocando, ela pode colocar, anexar, ela pode escolher fazer o próximo bloco aqui ou aqui. Tá? Ela escolheu aqui. E aí as outras já tem um protocolo que diz, nós sempre vamos colocar os blocos no ramo mais comprido. Ok, estamos de volta. Então, existe um protocolo que diz que o blockchain sempre tem que crescer onde ele está maior. Tá? E aí essas transações em roxo que estão aqui, elas acabam sendo descartadas. Elas são perdidas, foi trabalho jogado fora, trabalho inútil. E o blockchain vai crescendo, essa linha preta aqui é que vai ser a linha que está valendo. E aí ele vai crescendo e hoje está aí com seus 123 gigabytes. Né? Assim, uma coisa importante. Depois que você fez uma transação, criou um bloco, e aí vão aparecendo novos blocos depois.
À medida que vão aparecendo novos blocos, por causa da amarração do hash, vai ficando cada vez mais difícil alguém vir alterar alguma coisa aqui. Porque se ele alterar alguma coisa aqui, os hashes lá para frente não vão bater mais. Não dá para adulterar, mexer nada depois que uma vez que foi feito. Tá? E foi convencionado que, quer dizer, baseado em cálculos, experimentos, etc., que depois que tivesse, depois de um determinado bloco, se você tivesse mais 6 blocos, pelo menos, aí já se considera praticamente impossível que alguém faça alguma alteração, que alguém consiga um hardware super violentamente poderoso para conseguir adulterar alguma coisa. Então hoje se considera que teve 6 blocos após aquele que entrou sua transação está confirmadíssima. Não tem como voltar atrás, não tem como ela ter sido incluída por engano, ou por engano não ter sido incluída em um ramo que vai morrer, tá certo? Então 6 é um número mágico aí que se adota no Bitcoin. Bom, uma vez então que ela entrou no blockchain, foi confirmada, uma vez que ela entrou, ela já é imutável, acabou, não tem mais como mexer em nada. Apesar de ser difícil encontrar o hash desejado, aquele que eu falei da conta para chegar com vários zeros, né? É muito fácil você conferir se a cadeia está certa. Porque você conferir os hashes da cadeia é rapidíssimo, é calcular o hash na linha direta, é a função direta, não é o problema inverso. O problema inverso é construir o bloco, mas depois que você construiu, está feito. Pelos endereços que estão usados na transação, é possível você acompanhar o fluxo de uma moeda e descobrir facilmente se ela está sendo gastada mais de uma vez ou não. Então, aí está a inovação, a coisa interessante do Bitcoin. Você já deve ter ouvido falar do termo minerar Bitcoin. O que é minerar Bitcoin? Bom, é para tentar fazer uma imitação da garimpagem do ouro, lá de pedras preciosas, etc. Né? Essas operações custosas para encontrar o hash com N zeros, que eu expliquei no slide anterior, isso é o que a gente chama de minerar. Você ficar tentando acertar, mexendo lá no nonce e tentando acertar o hash, é equivalente a você garimpar ouro lá em Serra Pelada. E por isso que você ganha, o protocolo te dá hoje 12,5 bitcoins, se você for o primeiro a acessar essa solução. Tá? Essas operações com hash, elas são uma prova de trabalho, né, conhecido como Proof of Work. Quer dizer, o cara que está pilotando aquele computador, o dono daquele computador, ele provou que ele fez um trabalho pesado para descobrir aquele hash, porque é muito pesado mesmo, tá? E aí, por isso, ele ganha essa premiação. Essa premiação, no início do Bitcoin, era 50 Bitcoins. Né? No início era 50, nos valores de hoje seria uma fortuna, né? Naquela época valia muito pouco. Depois caiu para 25, porque existe no protocolo do Bitcoin uma previsão de que a mais ou menos a cada 4 anos, esse valor vai cair a metade. Então esse valor hoje está em 12,5, foi alterado no ano passado, daqui a 3 anos ele vai cair para metade de 12,5. Então vai para 6,25 e assim por diante. Mas hoje, 12,5 bitcoins, 30 mil dólares. É o valor que o cara ganha por acertar aquele hash que eu falei para vocês. Se ele descobrir aquele hash e for o primeiro a descobrir, não é se descobrir, se ele for o primeiro a ganhar a corrida, está todo mundo disputando a corrida, tá? É uma corrida de Fórmula 1 mesmo. É quem chegar primeiro, ganha. Os outros todos perdem. Então, existe um desperdício de energia enorme. É uma outra crítica ao Bitcoin. O Bitcoin, existem estimativas que com o hardware que está trabalhando hoje para fazer esses cálculos de hash, o consumo de energia daqui a 3 anos vai se igualar ao consumo de energia total da Dinamarca. Só o que está sendo gasto com Bitcoin. Tá? E desse gasto todo, só uma fração é que está virando coisa útil. Porque todos aqueles que fizeram as contas e não conseguiram chegar na resposta antes do concorrente, perderam todo o tempo, perderam toda a energia que eles gastaram. Tá? É um negócio bem selvagem. Quanto custa minerar Bitcoin? Bom, o protocolo Bitcoin, ele definiu que o novo bloco deveria ser inserido a cada 10 minutos, ou seja, ele foi configurado, ele foi projetado de maneira que a cada 10 minutos fosse possível resolver um daqueles problemas do hash. Ou seja, lá no início, quando não tinha hardware poderoso, lá em 2008, 2009, aquele nível de dificuldade era muito pequeno. Era muito fácil achar um hash daqueles. Era muito fácil mesmo. A gente fazia com PC, eu não fiz infelizmente, mas enfim, se fazia com PC com o pé nas costas. Tá? Mas gastava-se 10 minutos. Aí os PCs ficaram mais poderosos. Aí passou a gastar menos tempo. Aí o protocolo ele se autoajusta. Ele se autorregula para voltar a gastar 10 minutos. De maneira que
Desde os primórdios do Bitcoin até hoje, com os hardwares muito mais poderosos, continuamos gastando em média 10 minutos para cada transação. Portanto, para ter aquela confirmação de 6 vezes, é necessário 1 hora. Essa é outra desvantagem do Bitcoin, é um ponto de crítica aqui. Você faz uma transação, imagina que você compra alguma coisa de valor, sei lá, né? Compra alguma coisa cara, o comerciante que está te vendendo aquilo, por segurança, ele deveria esperar 1 hora para ver se aquela sua transação vai ser confirmada de maneira irrevogável para então te entregar o produto. Isso é complicado, né? Fazer isso. Quem está fazendo venda de cachorro-quente, etc., livros, etc., coisas miúdas, não está esperando isso. O cara vai lá, passa o Bitcoin, ele aceitou, olhou, verificou, ok, leva, acabou. E torce para que dê tudo certo lá na frente. Né? Assim, não é tão arriscado que vai perder não, tá, gente? Porque a transação, aquilo que eu falei agora mesmo, que a transação da pessoa, deixa eu só esclarecer um ponto aqui, aquilo que eu falei, a minha transação pode ter entrado nesse bloco vinho aqui, e esse bloco vinho ser jogado fora, mas a transação não foi perdida não. Quem perdeu foi o cara que teve todo o trabalho de montar o bloco e calcular o hash. Esse cara perdeu o esforço. Agora, a minha transação, ela está numa fila de transações e ela vai entrar em algum bloco preto em algum momento. Isso ela vai entrar, isso não tem dúvida. Não tem risco de perder o dinheiro. Né? O risco do comerciante entregar o negócio logo e não esperar a confirmação de 1 hora é que ele não tem uma confirmação que o cara não está gastando duplamente aquele dinheiro. O risco é esse. Né? Então, essa questão da lentidão do Bitcoin é um ponto fraco, tem muita discussão, tem uma briga violenta entre grupos que estão, um defende um aumento na velocidade, uma simplificação e outros não defendem, e é briga mesmo, o cara ataca a rede do outro, manda vírus, manda detonar, derrubar as máquinas, é um negócio selvagem mesmo, tem dinheiro envolvido, o pessoal não contrata o que for possível para detonar o outro, é bem interessante. Bom, o número de zeros no início do hash que eu expliquei anteriormente, ele é considerado o nível de dificuldade, quanto mais zeros mais difícil, já tinha falado, né? E a cada 2 semanas esse nível de dificuldade ele é aumentado para fazer frente ao aumento de desempenho das máquinas. Bom, no início do Bitcoin, esse cálculo do hash, como eu falei, era muito mais simples, muito mais lento, e esse parâmetro de dificuldade era bem menor. E aos poucos está aumentando esse nível de dificuldade. Bom, então agora, olha o que está acontecendo hoje. Hoje o nível de dificuldade é tal que, se você for tentar calcular aquele hash, você vai gastar com uma CPU, um i7 da vida aí, vai ficar lá 140 mil anos para conseguir achar a resposta. Em média, esse é o tempo médio esperado. Tá? Se você usar uma GPU, que é muito mais rápido que a CPU, nossa, nem se fala, mas mesmo não seja uma não, com 100 GPUs trabalhando em paralelo, 180 anos. Tá? Para resolver o nível de dificuldade hoje. Se você criar, usando a tecnologia FPGA, que a gente usa aí, até nas nossas aulas aí na elétrica e tal, no IC também, montar um circuito dedicado só para calcular hash, mas num chip programável, que não é o mais rápido, não é a solução mais rápida. Se você juntar 100 desses aí, 25 anos. São tudo soluções que já foram utilizadas no passado. E hoje o que se usa são ASICs, Application Specific Integrated Circuit, ou seja, um circuito integrado específico, construído só para calcular hash. E esses são os circuitos mais rápidos do mundo. Hoje, nós temos um hardware sendo vendido com ASIC, que ele calcula 14 terahashes por segundo. Gigatera, né? Então são 14 trilhões de hashes em 1 segundo. E mesmo assim, você precisa de 2 meses aquele negócio rodando 24 horas para conseguir ter uma chance de achar. Então assim, com um hardware desse só aqui, esquece. Você não vai conseguir achar nada, porque os caras estão achando em 10 minutos. A dificuldade foi feita para o problema ser resolvido em 10 minutos. Se você precisar de 2 meses, você não vai chegar a lugar nenhum. Vale a pena minerar? Já faz um bom tempo que minerar Bitcoin passou a ser algo profissional. Não dá mais para ser feito de uma forma amadora. O poder de cálculo agregado de todos os mineradores hoje está em 4 milhões e meio de terahashes. 4 milhões e meio de terahashes por segundo é o poder de cálculo mundial para calcular o Bitcoin, juntando todos os mineradores. Ou seja, não tem máquina mais rápida no mundo em termos de computação do que isso aí. Só que isso aí é dedicado, é só para calcular hash. Não faz outra coisa. Tá? Pontos importantes aqui para ter sucesso na mineração. Você tem que ir para um lugar com baixo custo de energia, porque o consumo é violento, não só para processamento, como para refrigeração. Entendeu? E eu vou mostrar uma foto aqui depois.
é preciso, além de você ter um lugar com baixo custo de energia, ter um bom planejamento financeiro, porque esses hardwares estão ficando obsoletos em 6 meses. Você investe no hardware, dele a 6 meses ele está lento demais, você já está perdendo dinheiro, os caras já passaram na tua frente. Então, como eu disse, é uma coisa bastante selvagem. Aqui tem um exemplo, esse é o hardware mais rápido no mundo hoje para minerar Bitcoin. É o Antminer S9, tá? Ele sozinho, ele é aproximadamente 7 a 8 vezes mais rápido que o segundo colocado. Ele tem 189 chips dedicados a calcular hash dentro dele, custa em torno de $3.000, consome 1.350 watts, é um chuveiro, né? Ele é um dos mais eficientes, porque os caras medem, não é um consumo, eles veem para cada gigahash que ele faz por segundo, quanto de energia que ele consome. Então ele é um dos mais econômicos, um dos mais eficientes, quando você divide energia pelo tanto de hash que ele calcula. Retorno de investimento esperado, dizem que 1 ano, mais dúvidas, porque isso aqui, a coisa é muito dinâmica, está alterando demais, então não se sabe exatamente se ele se paga. Olha só alguns exemplos de locais de mineração. Esse aqui na China, esse aqui acho que nos Estados Unidos, esse aqui na China também é o mesmo, e esse aqui nos Estados Unidos. Esse aqui diz que é o maior dos Estados Unidos, mas não peguei uma foto muito boa, mas enfim, são galpões gigantescos, com uma quantidade. Há uns tempos atrás eram plaquinhas, os caras faziam esses chips, eram plaquinhas, tipo essas plaquinhas de Raspberry Pi ou Arduino, aquele monte de plaquinhas, tudo trabalhando, cada uma controlando um chip, um conjunto de chips e calculando o hash o tempo inteiro. Aquilo já ficou, agora já está com aqueles que eu mostrei, vocês estão vendo ali as ventoinhas, né? Então, é um gasto violento. Essas localizações quase sempre são secretas, ninguém sabe onde ficam, os caras tiram foto lá dentro, mas ninguém sabe exatamente onde ficam. E tem que ser no lugar que tem energia barata, senão, vários desses aí já foram à falência. Vários foram à falência, por conta de não aguentar pagar as contas de energia, né? Bom, futuro do Bitcoin. Alguns fatos concretos, já estou chegando no final. Bom, a recompensa por minerar o Bitcoin é programada para cair, isso eu já tinha falado, né? Então isso é uma coisa a ser considerada. Então, quem for entrar nesse negócio tem que saber que daqui a pouco a recompensa dele vai cair. E quando ela caiu no ano passado, muita gente faliu, muita gente saiu do negócio. Só ficaram os mais fortes, os que tinham energia mais barata, principalmente na China. Tem muito minerador de Bitcoin na China. As taxas cobradas pelos mineradores para incluir as transações rapidamente no blockchain vão ser a fonte de renda principal deles. Em breve, a mineração não vai ter mais o que minerar, vai ficar tão barata a mineração que eles não vão ter ganho com isso, eles vão ganhar mais com as taxas de transações. Várias empresas já faliram, como eu já disse antes, né? Vamos tentar agilizar aqui. Outros fatos concretos. O estoque de bitcoins está limitado em 21 milhões de moedas, são 21 milhões de bitcoins. Tá? É como se fosse o ouro que tem na terra, a gente não sabe todo o que tem, mas é limitado. A gente sabe que um dia o ouro acaba. Aqui também, o Bitcoin já foi programado. Só vai ser possível minerar 21 milhões de moedas, dos quais 16 milhões já foram. Então está cada dia mais difícil encontrar, assim como é cada dia mais difícil achar ouro e petróleo, né? Então está cada dia mais difícil, e isso, quando acabar, não for possível minerar mais, vai ser só pela taxa que eles vão ganhar dinheiro. O desperdício de energia é grande, e outras moedas têm tentado, tem outras alternativas aí que estão tentando resolver esse problema do desperdício de energia e outras questões mais. A valorização violenta nos últimos meses tem mantido mineradores ativos e incentivando outros. Quer dizer, a valorização forte do Bitcoin é que tem salvo a pele de muitos que já iriam para falência se o preço estivesse estável. O preço ficou estável muito tempo, em torno de $400. Né? Deu um pico em 1.200, depois caiu em 400, ficou muito tempo, depois explodiu, e hoje está em $2.500. O Japão regulamentou o uso do Bitcoin, e isso é um dos principais fatores da supervalorização que nós temos. O Japão foi o primeiro país a regulamentar oficialmente o Bitcoin, tem muito comércio aceitando oficialmente, inclusive tem uma empresa aérea japonesa que começou a vender passagem aérea por Bitcoin. Tá? Então, é isso, essa regulamentação, essa oficialização de uma coisa que não está sob o controle do governo japonês, é que acabou trazendo todo esse boom aí de preço. Aqui vocês estão vendo, isso aqui o valor do Bitcoin desde que começou em 2009, que era frações de centavos de dólar, não era nem um centavo, era menos que isso, e foi subindo, 2013
teve um pico, na verdade no final de 2013 teve um pico aqui que chegou a $1.200, foi um pico histórico, uma coisa fantástica, e que caiu assombrosamente depois, porque houve uma fraude, houve um roubo Porque é o seguinte, tem pessoas que têm suas próprias carteiras e tomam conta dos seus bitcoins, eu, por exemplo. Agora, tem pessoas que não querem, elas preferem que alguém tome conta dos bitcoins delas para elas. É como se fosse um banco. Então, existem várias empresas que prestam esse serviço. Você vai lá, paga para eles e o seu bitcoin fica lá. Eles tomam conta da sua chave privada. Ah, eles têm a chave do cofre. Então, se eles são comprometidos, se eles são roubados, você fica sem nada. Então, aqui aconteceu um roubo de aproximadamente $400 milhões de uma dessas empresas que estava no Japão. Ela funcionava no Japão e ela é de um francês que morava no Japão. E aí deu uma crise, o preço caiu, teve essa crise toda de confiança, 2015, aí depois começou a recuperar. Aí com alguns solavancos e agora, com a regulamentação do governo japonês, a coisa explodiu lá em cima, né? Tem gente, hoje eu li um artigo falando que vai chegar fácil em $40 mil. Aqui, qual que é o valor de todos os bitcoins que estão no mundo hoje? Se a gente fosse pegar a cotação com as moedas que estão aí, alguma coisa que está chegando próximo dos $40 bilhões. 40 bilhões de dólares é o valor de todos os bitcoins que estão por aí. Aqui, o volume de transações por dia. Então, vocês veem que nesses últimos dias agora, nós estamos com transações diárias de aproximadamente $300 milhões. Né? Aqui é o tempo de confirmação, aqueles 10 minutos. Aí vocês veem que agora as coisas estão acontecendo, está tendo umas variações bem radicais, quer dizer, até é difícil controlar aquela dificuldade para manter nos 10 minutos, mas tem se feito um esforço nesse sentido. Aqui a gente mostra quanto que os mineradores estão ganhando. Então, hoje em dia, aquela parte final do gráfico, eles estão fazendo aí, juntando todos, né, em torno aí de quase $6 milhões. Isso aí é diário, né, por dia, juntando o dinheiro que todos eles estão ganhando com a mineração, em torno de $6 milhões. Bom, outras criptomoedas, infelizmente nós vamos falar mais do Bitcoin aqui mesmo, porque as outras, cada uma história precisaria de outra hora para falar. Mas a inovação do Bitcoin, ela fomentou aí o aparecimento de muitas outras criptomoedas, muitos outros blockchains, né? A maioria surge e desaparece num piscar de olhos. Algumas são apenas fachadas para esquema de pirâmide fraudulento. Então tem muita aí que é para enganar o povo, tem muita coisa, e tem um site, eu vou falar depois aqui, que justamente mostra quais são as que já foram consideradas fraudulentas. Então tem que tomar cuidado com as altcoins, as coins alternativas. Bom, Ethereum é um dos mais bem-sucedidos depois do Bitcoin. Está fazendo um sucesso muito grande, está tendo uma valorização muito grande, ele tem uma característica ele tenta resolver vários problemas do Bitcoin, a transação dele não é de 6 minutos, é de segundos, ele é muito mais rápido, então ele tem muitas vantagens em relação ao Bitcoin, só que ele ainda está tentando ganhar confiança, ganhar momento, teve alguns tropeços no meio do caminho aí, mas parece que está indo bem. Litecoin é outro que está tendo uma valorização forte na esteira do Bitcoin, tem muita gente que investe nessas outras, porque se o Bitcoin morrer, ele tem uma segunda... Um plano B aí, né? Namecoin não é bem uma moeda, mas é uma espécie de é o uso do blockchain para outras coisas. O Namecoin foi usado para registrar domínios de maneira segura, para você ter posse de domínios na internet de uma maneira inviolável, inalterável. Então, a gente está até estudando, tem um aluno meu que está entrando a fundo na questão do Namecoin, né, para aumentar a confiabilidade do DNS. E aqui, mapa de altcoins. Bom, se der eu mostro aqui no final. Eu ia mostrar para vocês aqui um mapa de todas que já surgiram até hoje. Eu vou tentar ir no final. Quem tiver interessado em saber mais, tem muita informação de qualidade na internet. Garimpe, né? Fazendo uma brincadeira aqui. Garimpe a sua informação. Procure experimentar com as criptomoedas, mesmo que seja para brincar com trocados aí. Quem tiver interesse, eu sugiro que ponha a mão na massa. Instale uma wallet, procure conseguir algum Bitcoin e tente brincar um pouco para você entender melhor o que a coisa acontece. Eu tenho algumas sugestões de wallets aqui, né? Para PCs, a Electrum, Mycelium para Android e o Bread Wallet para iOS, né? Todas essas são wallets que você tem o controle da situação. O controle não fica com terceiros, fica com você. Existe um blockchain de teste chamado Testnet, no qual você pode brincar e fazer transações e tal, e pode receber bitcoins, porque é tudo fake, é tudo só para teste, é só para brincar, né? Ele é igualzinho o verdadeiro, só que não está valendo dinheiro de verdade. Então, existe uma versão da wallet Mycelium, do Android, né, que você encontra lá no Google Play. Você pode pegar Mycelium de teste e brincar doidado aí, mandando dinheiro para quem você quiser.
Como obter bitcoins? Quem quiser fazer brincadeira para valer, existem muitas casas de câmbio especializadas em Bitcoin, no Brasil, em Bitcoin e outras criptomoedas. Aqui é só uma lista de algumas delas, existem muitas outras. Tá? Como comparar preços na hora da compra? Tem vários serviços de cotações, né, local Bitcoins, você fica sabendo até quem pessoa física, está interessada em vender Bitcoin, ele registra, tipo um mercado livre de Bitcoin. Bitvalor, o Bitcoin.io também é outra fonte de informação para você comparar preços. Tá? Como separar o joio do trigo? Tem pelo menos um site, que é o badbitcoin.org. Né? O Bad Bitcoin é o lugar que você vai para encontrar a lista negra, né, daqueles casos de pirâmide e fraudes, etc. E para tentar finalizar, né, como eu disse no início, a gente pode estar vendo a criação de uma nova ponte para um novo futuro nas relações comerciais, que a gente não sabe onde vai dar, mas que é realmente uma coisa que chama muita atenção. Os governos estão estudando muito isso a fundo, estão muito preocupados, bancos centrais, empresas, o que está sendo investido em termos de recursos, de esforço para entender e criar novos produtos baseado na ideia do blockchain, que o blockchain foi uma sacada que vai nos permitir fazer muitas coisas, né, diferentes, de uma forma melhor, mesmo que não tenha a ver com dinheiro. Tá? E, na dúvida, é melhor nos familiarizarmos com essas novidades para a gente não ficar aí perdendo aí boas oportunidades no futuro. Tá certo? Eu agradeço, então, a paciência de vocês. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, então, só um site aqui, uma única página. Aqui está. Esse aqui, gente, é um mapa. É um mapa das moedas que surgiram a partir do blockchain, do Bitcoin. Então aqui, ó, outubro de 2008, aí 2011, já 2 anos depois, 2 anos e meio depois, aí já apareceu uma lá, ficou, se eu consigo, opa, não está dando. Enfim, apareceu uma moeda. Aí depois, mais à frente, já surgiram outras bifurcações. E a coisa foi crescendo. Foi crescendo. Vamos ver o final como é que chegou. Olha como é que nós temos hoje de moedas que derivaram dessa onda de Bitcoin. E aí aquelas que derivaram das derivadas. E aí vai. Então, muitas dessas aí já estão defuntas. Já não tem ninguém. Algumas estão tentando se fazer presente, vingar aí, mas muitas estão defuntas e não... Bom, então eu encerro aqui, agradeço a atenção, agradeço o convite, espero que vocês tenham aproveitado, consigam aproveitar algumas das coisas que foram faladas aqui. Muito obrigado, então, bom dia para todos e bom almoço. Muito obrigada, professor, pela sua palestra. Alguma pergunta, professor Marco Aurélio? Alguém quer perguntar alguma coisa? Agradeço. Uma lembrança nossa para o senhor por ter participado conosco. Muito obrigada, professor. Obrigada.